2020 foi o ano que mudou a realidade das pessoas. Pessoas usando máscaras, distantes umas das outras, álcool em gel, não podendo conversar pessoalmente. Meu nome é Samuel Pinheiro, tenho 44 anos, sou casado, pai de um filho, uma saúde perfeita. Eu não poderia imaginar que isso poderia acontecer com a minha família. Então, o Samuel chegou lá, ele chegou ruim, mas não chegou tão ruim. Ele chegou consciente, conversando, a gente brincou bastante, né? A gente ajudou ele na higiene e tudo, mas ele estava bem, né? Ele estava super bem, assim, conversando, com a faltinha de ar dele lá, mas a gente achou que não ia passar disso. Que ele ia ficar com falta de ar lá, ia ficar no oxigênio, mas já ia melhorar e pronto. Só que não, né? Ele começou a piorar e foi muito rápido, né? Eu vi ele lá, ajudei ele um dia, no outro dia, quando eu voltei para trabalhar, ele já estava entubado. E desse entubado, ele só foi piorando. Uma das perguntas que todas as pessoas me fazem quando me questionam a respeito do meu tempo de internamento, foram 29 dias no internamento, foram 22 dias de UTI e 14 dias entubado, em coma. E a pergunta que não quer calar é: o que eu vi naqueles dias do coma? Quero contar para você um pouquinho da minha história. Foram muitas as experiências que eu passei durante esses dias internado. Quando eu cheguei, eu não imaginava que eu ia passar por isso. Quando eu estava na minha casa ainda, aqui nesse sofá, eu estava sentado no dia 22 e eu comecei a sentir uma falta de ar, comecei a sentir uma fadiga, a minha febre, a febre começou a aumentar, 37, 38, 39, chegou até 40 graus. Nesse momento eu pedi para minha esposa: Silvia, você precisa ligar para a ambulância, para o SAMU, para vir me buscar, porque eu não aguento mais, eu não consigo respirar. Eu achei que ele ia para o hospital, ia ser medicado, em observação e logo estaria em casa. Mas no mesmo dia recebi a informação que ele foi para a UTI, porque o caso dele era mais grave. Mesmo assim eu pensei, bom, vai ficar na UTI, 24 horas sendo atendido, com assistência direto, então logo estará em casa. Quando chegou, eles me levaram para internar, não havia vaga no hospital, tive que esperar ainda para ser transferido para um outro hospital, que é o Hospital Sujizawa. Chegando lá, eu fui para o quarto, mas lá no quarto, já colocado no oxigênio, eu não conseguia respirar. Foi quando em poucas horas me levaram para a UTI. E lá na UTI, ainda consciente, eu comecei a ter a minha respiração através das máquinas. E foi muito rápido, né? Eu vi ele lá, ajudei ele um dia, no outro dia, quando eu voltei para trabalhar, ele já estava entubado. E desse entubado, ele só foi piorando. Aí vem a pronagem, né? Que tem que pronar a pessoa, colocar a pessoa de barriga para baixo. E isso força o corpo, começa a lesionar a barriga, peito, a parte do nariz, boca, né? Começa a fazer já uma outra lesão. Mesmo você cuidando, colocando os coxins que a gente tem que fazer, mesmo assim lesiona. Você tem que ficar em cima, tem que ficar cuidando, lesiona. E no outro plantão a gente chegou, tava horrível de feio. E a partir daquele momento, assim, a realidade começou a bater de que provavelmente as coisas iriam cair, iam piorar. E cada ligação que a gente recebia, que a mãe recebia da médica informando, né, o quadro do dia, de como o pai estava, foi uma semana muito delicada, porque a cada dia ia piorando, e aquilo começou a entrar em contato, entrar em conflito com aquilo que nós sempre pregamos. Eu, como ministro de louvor, sempre canto a respeito da fé,
de que Deus é um Deus que vence as batalhas, de que Deus é um Deus que cuida dos seus. E naquele momento eu estava vendo o conflito de ver o meu pai, saber que o meu pai estava correndo risco de morte. Aí a doutora teve que trocar o tubo dele, causou uma lesão na garganta dele, aí ele ficou mais feio ainda, ele inchou, aí o rim já começou a reclamar, a urina dele estava cor de Coca-Cola, assim, estava muito feio, entendeu? Nossa, aí você começa a dar aquela agonia dentro de você, assim, pensando, meu Deus, ninguém tá vendo ele, né? Ele tá aqui sozinho, cadê, né? Porque a esposa dele tá lá na casa dela, daí eu fico imaginando assim, como que a esposa dele deve pensar, né? Como que será que tá o Samuel lá, se eu não posso nem ver ele, né? Então, foi uma situação bem difícil e eu comecei a orar para Deus, falei, Deus, eu preciso de uma palavra sua que eu venha me alicerçar nela. Eu preciso de uma direção sua, porque agora ele está lá, entubado, não tem como eu conversar com ele. Eu estou aqui em casa também de quarentena, porque eu e meu filho estávamos com o Covid. E eu falei, Deus, eu preciso, a única pessoa que eu posso me apegar é a Ti. E eu fui para a palavra e nessa questão de oração, Deus me trouxe Salmo 20 e foi um salmo assim que eu peguei como rema para orar direto. Esse vírus, quando ele pega, sabe, que nem pegou Samuel assim, ele pega você, ele acaba você, sabe? As pessoas não têm noção disso, que ele pega você e ele acaba com você rapidinho, sabe? Agora você não está respirando bem, daqui a pouco você não está respirando mais. Não é só estar com uma dificuldadezinha para respirar, não. Ele acaba. Quando ele pega, ele acaba. E para nós é angustiante não saber o que fazer. O que a gente vai fazer? A gente é muito limitado, né? A gente chega lá, tem que fazer os cuidados só. Fazer lá a higiene, né? Manter ele limpinho, né? Fazer as mudanças no corpo dele lá, onde está apertando, para não lesionar mais. Em toda a minha vida, nunca fiquei internado mais do que um dia. E passando por aquilo, passa como um filme na sua mente do que será. E aquele momento foi um momento de só confiar em Deus. No dia 28, a médica me liga e fala assim, o Samuel não está melhorando, a situação está muito complicada, não tem mais o que nós possamos fazer, a máquina já está usando 100% da capacidade dela, não tem o que fazer, se precisar de mais, não tem solução. Enfim, estava dando o veredito ali. O Samuel não está reagindo, o pulmão dele não está funcionando. E quando ela desligou o telefone, novamente eu fui orar e eu chorei, um choro de luto mesmo, um choro de tristeza pela notícia que ela deu. E chorando, o Espírito Santo me traz à memória, não se apegue àquela palavra da médica, se apegue à minha palavra. Eu tenho uma palavra diferente. E uma das coisas que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração foi que o possível está nas mãos dos médicos. A partir do momento que entra no âmbito do impossível, é que Deus pode agir com liberdade, porque nenhuma interferência humana pode mudar as mãos divinas de Deus. O que aconteceu durante esses 14 dias de intubação, esses 14 dias que eu fiquei fora do ar? Eu vou lembrar um pouco do que aconteceu quando eu voltei. Quando eu voltei, ainda muito grogue. Eu lembro de ter perguntado para a médica o que tinha acontecido e ela me pergunta, você sabe onde que você está? Eu olhei ao redor, eu falei, eu imagino que estou no hospital, numa UTI aqui. E ela me disse que havia passado 14 dias. E aqueles 14 dias passaram como um sonho. Eu tive vários sonhos durante esse tempo que eu fiquei internado, que eu fiquei entubado. E voltando àquela imagem que mexeu muito comigo e que transformou toda a minha história, foi ver a minha incapacidade. Ainda retornando da sedação, a primeira coisa que me deram foi uma comida, uma papinha num pratinho de isopor, com uma colherzinha de plástico. E eu pegava aquela comida e com muita dificuldade eu conseguia encher aquela colher. Eu tentava levantar para minha boca, mas não havia forças para eu poder me alimentar. Naquele momento você fica pensando, o que é a sua vida? Quem somos nós? A nossa vida, ela é muito frágil. E ali eu percebi o como eu tive que depender totalmente de Deus. Quando eu fui entubado,
eu me vi numa situação onde eu precisava escolher entre viver ou morrer. Foi uma experiência muito pessoal, portanto você que está nos assistindo, não me julgue, por favor. Foi a minha experiência. Foi algo que eu vivi naquele momento e eu acredito que foi para me ensinar muitas coisas, mas principalmente me ensinar que as pessoas são mais importantes do que as coisas, do que as pessoas são mais importantes do que os projetos. Eu sou uma pessoa de projetos, eu sou uma pessoa de sonhos, eu tenho muitos planos, mas o que seria desses planos se Deus tivesse me levado? E naquele momento que eu me vi morto, e aconteceu mais ou menos assim. Naquela visão, eu olhava deitado, eu estava deitado lá, e eu me via como que numa caixa toda de inox. E eu sabia que aquele lugar era um lugar que iriam me cremar. E estava um pouquinho aberta a porta daquilo, e na minha visão, eu olhava, era uma igreja onde tinha um caixão e várias pessoas chorando, várias pessoas que estavam ali lembrando de situações da minha vida. Eu sabia que estavam chorando pela minha morte. E quando eu volto a olhar para aquele Samuel deitado, naquele chão frio, entra uma médica com uma seringa na mão, e no meu subconsciente eu sabia que ela estava ali para me dar a injeção letal, que ia realmente acabar com a minha vida. E quando nós ouvimos aquela história de que quem passa por uma situação de morte, passa como um filme na sua mente, eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo. E eu lembrei de muitos momentos da minha vida, momentos bons, momentos ruins. Lembrei até do nascimento do meu filho há 22 anos atrás. Lembrei de coisas que eu fiz, coisas que eu gostaria de ter feito. E como num flash passou essa minha vida, 44 anos de existência. E eu ouvi uma voz que me dizia: você quer viver ou você quer morrer? Havia uma certeza no meu coração de que se eu partisse, eu estava bem. Eu estaria bem com o Senhor, com Deus, e eu estaria num lugar melhor. Mas vinha pensamentos: e como vai ficar a sua família? Eu pensava, minha esposa vai ficar bem, eu tenho um seguro de vida, ela vai receber o seguro de vida, ela é nova ainda, vai conseguir refazer a sua família, vai conseguir casar novamente. Mas ao mesmo tempo eu pensava, puxa, eu não vou ver meu filho casar, eu não vou pegar meu neto no colo. E a partir daquele momento, houve uma guerra interna e uma guerra também visual. Foi algo bem psicodélico, porque quando eu fechava os olhos, me vendo morto, eu via como luzes coloridas naquele ambiente, e aquelas luzes representavam a minha vida indo embora. E de repente, umas luzes brancas começavam a aparecer naquele lugar, e elas piscavam e eu fechava cada vez mais forte meus olhos, e começava uma guerra daqueles LEDs entre aquelas luzes coloridas e aquelas luzes claras, e aquela médica entra com uma seringa e ela ia para aplicar aquela injeção. E naquele momento eu decidi que eu queria lutar pela minha vida, que eu queria viver. E exatamente no momento que ela estava para aplicar, entra um homem de branco naquele lugar e aquele homem coloca as mãos no ombro dela e diz: ele está vivo. Não faça isso, ele precisa voltar. Há um grande propósito para a vida dele e ele precisa voltar. Naquele momento tudo sumiu, desapareceu, e eu entro numa outra cena, aonde a partir daquele momento, em todo o momento que eu fiquei internado, que eu fiquei entubado, eu fiquei em coma, eu fui perseguido. Era uma perseguição em cima da outra, pessoas tentando me matar, e depois eu fui perceber que era a luta pela vida. E coincidentemente, o momento mais difícil, que eu estava ali onde as médicas haviam até já desenganado, dito para minha esposa que se eu precisasse de um pouquinho mais de oxigênio, a máquina não teria para me dar. Foi exatamente o momento onde a igreja, não só a minha igreja, mas várias denominações, várias pessoas ao redor do mundo começaram a orar.
a igreja no Brasil e em outras nações começou uma mobilização tão forte, tão tremenda, numa unidade do corpo de Cristo, aonde nós começamos campanha de oração de madrugada, começamos a anunciar a ressurreição, porque o estado dele era crítico. Houve um domingo num culto drive-in, aonde 2 pessoas, a nossa líder de intercessão e mais uma irmã, sentiram do Espírito que deveríamos fazer um ato profético na frente do hospital, com todos os cuidados, com tudo que era necessário para não criar desordem, e de repente um movimento impressionante da Vida Plena indo na frente do hospital. Paralelo a isso, a igreja orando no Brasil e na cidade por esse homem. Mas foi quando a gente chegou na Avenida das Torres, que foi quando a gente viu uma fila interminável de carros e pisca-pisca ligados. E era interminável mesmo. Eu olhei para minha mãe e a gente ficou admirado com o tanto do movimento da igreja com relação a essa causa. E a gente ficou emocionado no momento. E quando a gente chegou no hospital, toda a igreja reunida ali, cantando e adorando e declarando vida sobre o Pai. E os médicos e os enfermeiros lá de cima gravaram nos celulares. E aquilo foi tão emocionante, tão tocante para a gente, porque a gente sabia que a igreja é o corpo de Cristo, se fortalecendo em fé. E naquele momento a gente sentiu o conforto de todos em unidade, clamando pela vida do meu pai. Eu estava perdendo esperança de que ele ia viver, né? Porque o médico falou, não, tá pior, cada dia estava pior, então a gente ia perder ele, né? E daí a gente chega para trabalhar, daí vê todo aquele mover, né? Todo aquele povo lá orando, coisa mais linda lá fora. Nossa, todo mundo se emocionou, começou a chamar o outro para todo mundo ver aquilo. Aí criou aquela esperança dentro da gente, né? Porque ele não estava sozinho, né? Tinha todo um povo, uma multidão lá orando por ele, né? Todo aquele povo lindo lá fora, assim, aí, porque Deus vem em primeiro lugar, né? Então, estava todo aquele povo lá orando por ele lá fora, foi muito lindo. E a partir daí, né? E a gente foi e falou no ouvido dele, né? Ele estava ali sedadinho, a gente falou, Samuel, você não tem noção o povo que está lá fora orando por você. Você vai sair daqui. E foi algo tão tremendo da parte de Deus, porque Ele respondeu as orações da fidelidade, não só minha, mas de todo um povo orando por Ele, tanto da igreja, quanto familiares, quanto amigos, vizinhos nossos aqui do condomínio que moramos, tantas pessoas orando e pedindo para o Senhor um milagre, e o milagre veio. Eu recebi orações da Itália, eu recebi orações dos Estados Unidos, da África, da Suíça, de vários lugares do mundo, orando, intercedendo, rezando, tendo pensamentos positivos, pedindo para Deus ou para essa força superior para que eu voltasse à vida. E eu tenho certeza que foi isso que me ajudou a lutar a cada momento, e foi angustiante até que eu voltei do coma. E foi, ainda assim, foram momentos de muita dor. Porque além de não conseguir levantar nem a colher depois que eu voltei do coma, você saber que durante os 22 dias de UTI, um homem de 44 anos, ativo, saudável que eu era, precisei usar fralda durante todo esse tempo. E isso traz algumas reflexões para a nossa vida. Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? A nossa vida ela é um sopro. E ainda que o homem pode pensar que pode alguma coisa, ainda que o ser humano pode se achar invencível, eu aprendi que nós não somos nada.
Nós precisamos depender de Deus. E foi esse Deus que me tirou, que resgatou a minha vida, que me deu vida, vida plena, me deu uma vida abundante. E hoje eu posso dizer para você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo esse documentário, que vale a pena servir a Deus e servir as pessoas. Eu voltei dessa experiência, eu posso dizer para você, hoje eu tenho 2 datas de aniversário, a data do meu nascimento e a data do meu renascimento. Eu morri e voltei à vida, porque eu tenho certeza que há um propósito maior. E esse propósito vai se cumprir, eu tenho certeza. E a pergunta que eu quero fazer para você é: qual o propósito que você tem para a sua existência? O que você quer da sua vida? Talvez você se ache superior, como eu me achava. Talvez você se ache uma pessoa invencível porque tem uma saúde de ferro, porque tem dinheiro, porque tem posses. Mas o que é tudo isso no momento de pandemia como nós estamos vivendo? Onde várias pessoas estão morrendo, onde nós vemos inúmeras vidas se perdendo por um inimigo invisível. Quem é você? O que você está fazendo pela sua vida e pelo seu semelhante? Pense nisso. Depois de passar por tudo isso, eu percebi que Deus me permitiu voltar à vida para cumprir um propósito. Ao Senhor Jesus. Eu queria agradecer a oração de todos vocês. Obrigado, gente. A nossa vitória, a minha vitória é a tua vitória. Nós vencemos o Covid! Deus abençoe, gente. Obrigado, viu? Obrigado por ter vindo.